Boa noite, muito obrigado a todos. Desculpem pelo atraso das pessoas que estão assistindo ao vivo. Vamos dar início a mais uma conferência do curso Conhecimento de Si Mesmo, que estamos passando todas as terças-feiras e quintas-feiras. O horário que nós propomos é 20 horas e 30 minutos. Estamos atrasados e pedimos desculpas. O tema que temos para hoje é tema 5 e 6. 5 e 6 porque havia um temário que tinha uma conferência a mais que foi retirada, e então esta foi juntada as duas conferências, a 5 e a 6, em uma só, que é as dimensões e onde estão em nós. Então, este curso tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência, a nos conhecer a nós mesmos. Então, para isto, precisamos estudar as dimensões. Precisamos saber o que são as dimensões e onde vamos encontrar em nós. E vamos ver que nós precisamos dominar essas dimensões. Na medida em que vai se trabalhando, vamos conquistando e dominando essas dimensões. Então, o que é uma dimensão? Uma dimensão é um nível de consciência. E existem tantas dimensões quantos níveis de consciência. Nós estudamos 7 dimensões básicas, que são as principais, porém existem mais. E para isso, para perceber as dimensões, é preciso despertar a consciência, ir despertando a consciência para perceber cada dimensão. Conforme vai se despertando, nós vamos percebendo as dimensões. Então, a primeira dimensão é a distância entre dois pontos. Quando se mede uma distância em quilômetros, em metros, em qualquer milhas, medida linear, medida de distância. Então, é a primeira dimensão. É a distância entre um ponto e outro. Aí está a primeira dimensão. Então, uma dimensão, a dimensão deste quadro, por exemplo. A dimensão dele é essa aqui. É a distância daqui até aqui. É só entre dois pontos. Então, não há muito o que falar da primeira dimensão. É apenas a distância entre dois pontos e se mede com centímetros, milímetros, metros, quilômetros, milhas e todas as medidas. Já a segunda dimensão é o plano, a superfície. É apenas a superfície. Este quadro, por exemplo, o que se vê aqui escrito está na segunda dimensão. É o plano, a superfície. Também
não há muito o que falar, é apenas a superfície, é a segunda dimensão. Já a terceira dimensão é o volume. Então, a segunda dimensão se mede em centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. A área, se mede uma área. Por exemplo, uma casa tem tantos metros quadrados. Se nós vamos pintar a casa, o pintor vai medir, vai calcular a superfície de cada parede e vai cobrar por metros quadrados. São tantos metros quadrados. Então, é a superfície. Completando então a segunda dimensão. Já a terceira dimensão é o volume, já é a superfície que avançou para mais uma dimensão, que já tem o comprimento, a largura e a espessura, a profundidade. Então aí está a terceira dimensão. Já é metros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Se mede o volume de um objeto. Pode-se medir o volume de uma sala, de um quarto, quantos metros cúbicos tem este quarto, por exemplo, esta sala. Então, quantos metros cúbicos de ar livre podemos medir um corpo físico, quantos centímetros cúbicos ele ocupa no espaço. Então, aqui já aparece o nosso corpo físico. Nosso corpo físico. Já a quarta dimensão é o tempo. O tempo é circular. O tempo é circular. Nós podemos observar, refletir um pouquinho, que quando termina o ano, termina em dezembro e já começa janeiro. Dezembro, janeiro, já começa. Então, o próprio ano é circular. Então, quando der os 365 dias, chega ali, já começa janeiro. Já começa um novo ano. Ele é circular. E é o tempo que dura qualquer corpo físico. Um corpo físico dura tantos anos. Um objeto, qualquer coisa que tenha existência física já está sujeito ao tempo. Já ele tem um tempo de duração. Então, é a quarta dimensão. Então, aí já está o nosso corpo vital. Corpo vital. A quinta dimensão está dividida em dois planos. O plano astral e o plano mental. O plano astral está sujeito a 24 leis e o plano mental está sujeito a 12 leis. Então, podemos daqui, tudo está em transformação, tudo está em mudança. O mundo, a quinta dimensão é a eternidade. Lá não existe o tempo. Na eternidade,
é uma fusão, o passado, o presente e o futuro se fundem em um eterno agora. Então, se estivermos nessa dimensão, nós podemos avançar no tempo e podemos regredir no tempo. Também podemos permanecer no agora. Se pode investigar o passado e se pode investigar o futuro, quando se tem o corpo astral quando se tem o corpo astral solar, se pode viajar no tempo, realmente viajar no tempo, na quinta dimensão, na eternidade. Já o corpo mental, que está sujeito a 12 leis, também está na eternidade. O mundo mental é esse segundo plano, esse plano superior do mundo astral. Então, aqui para baixo está tudo modificando, está sempre alterando. Se constrói uma casa, por exemplo, se constrói algo no mundo físico, uma casa, uma rua, uma estrada, se nós construímos essa casa, ela começa a aparecer no mundo astral também. Ela passa a existir no mundo astral. Assim como ela passa a estar sujeita ao tempo, essa casa, que um dia ela vai se desintegrar, ela também começa a aparecer no mundo astral. E se pode se desdobrar em astral, podemos ir nessa casa, porque ela já está construída. Então ela começa a ter existência na quinta dimensão e já está sujeita ao tempo. Um exemplo para nós compreender um pouquinho como funcionam essas dimensões. Então, aqui para baixo, essas dimensões estão sempre em movimento, em transformação. Então, esta dimensão está dentro desta. E esta dimensão está dentro desta. E esta dimensão, a terceira, está sujeita ao tempo. Já está sujeita ao tempo. Já da sexta dimensão para cima, já muda totalmente. Já é totalmente diferente. Na sexta dimensão é o mundo da verdade. Nessa sexta dimensão nós temos o nosso corpo causal ou da vontade e o corpo búdico, que é o corpo búdico, está sujeito a 6 leis também. O corpo da vontade está sujeito a 6 leis e o corpo búdico também, 6 leis. Então, o nosso corpo físico está sujeito a 48 leis, que estão representadas nos 48 cromossomos. O nosso corpo está sujeito a 48 leis e essas 48 leis estão representadas pelos cromossomos. E é de natureza celular. É composto de células e representa a Terra. Então, quando vai se criando esses corpos, vai se dominando a terra, a água, o fogo, o ar, o éter. Então, o corpo físico é de natureza celular e representa a Terra. Já o corpo vital é o assento da vida,
também está regido por 48 leis e é de natureza etérica. É o mundo etérico, a quarta dimensão. É o tempo. É o tempo que dura um corpo físico nosso, dura um objeto. Tudo está sujeito ao tempo. E então ele representa a água, porque ele é todas as nossas águas, as águas do nosso corpo físico. Se sabe que nós temos, a grande maioria do nosso corpo é água, então é o corpo vital, que está sujeito a 48 leis, é de natureza etérica, então é o corpo etérico. A quinta dimensão, nós temos o nosso corpo astral, ou astral lunar, porém é o nosso corpo astral. E quando criarmos o corpo astral solar, também será na quinta dimensão. E esse corpo está sujeito a 24 leis e é de natureza molecular e representa o fogo. Ele governa o fogo. O corpo mental é o corpo que nos permite pensar. Então, quando nós pensamos, nós estamos utilizando o nosso corpo mental. Embora esse corpo possamos ter de natureza lunar, nós usamos para pensar. Ele está sujeito a 12 leis e é de natureza atômica. E ele governa o ar. O ar. Então, já aqui está tudo em transformação. Já da sexta dimensão, já começa então a verdade, que é a causa, o mundo causal. Lá, nesse mundo, nós temos o corpo causal, ou da vontade. Teremos que criar esse corpo, porque não temos esse corpo. Está sujeito a 6 leis e é de natureza elétrica. E governa o éter. Então, ele governa o éter. O corpo búdico, 6 leis também, de natureza magnética. Então, é eletromagnética. A sexta dimensão é eletromagnética. Já a sétima dimensão é a grande realidade. É o mundo do átmico, o mundo do nosso real ser, que é o mais baixo que o nosso real ser pode descer, baixar, que é o mundo átmico. Está governado por 3 leis e é de natureza fotônica. Então, para conhecer essas dimensões, se faz, então, através dos 3 fatores, através da morte, do nascimento e do sacrifício pela humanidade. Para se conquistar, para galgar essas dimensões, seria impossível alguém conhecer as dimensões lendo, estudando, apenas ouvindo as conferências, por exemplo, ou lendo muitos livros, estudando em Harvard, ou sei lá em que outra universidade mais famosa do planeta. Jamais alguém pode
conhecer essas dimensões estudando nas melhores universidades do planeta. É impossível, porque nas universidades se ensina apenas, se educa, se instrui apenas o intelecto, o cérebro intelectual. E essas dimensões não estão acessíveis para a mente, para a nossa imaginação mecânica, nosso delírio, podemos dizer. Essas dimensões, a verdade, o que há além do mundo físico, só é possível acessar com a consciência. Então, para despertar a consciência, é necessário eliminar os defeitos psicológicos e é necessário nascer espiritualmente. Do contrário, não se vai além da terceira dimensão, que é perceptível com os 5 sentidos. Essas dimensões já não são perceptíveis com os 5 sentidos. Já necessita despertar os sentidos superiores, as faculdades, os poderes. E isso se faz eliminando os defeitos psicológicos, desenfrascando a essência e despertando essa essência, despertar a consciência a essa essência liberada. Então, só é possível com os 3 fatores repetindo. Então, na segunda dimensão está a nossa personalidade. Tudo a aparência é superficial. Então, a segunda dimensão é a personalidade, é a aparência. É o que nós queremos aparentar. E está sujeita a 96 leis. Para nós entender um pouquinho, que a personalidade é exigente. Ela precisa usar roupas de marca, precisa morar em lugares mais considerados, mais valorizados. Precisa de muitas coisas. Então, isso são as leis que está sujeita à personalidade. A personalidade é exigente. Para manter um nível físico de uma pessoa, ela precisa trabalhar muito, precisa ganhar muito dinheiro. Então, já é uma lei que exige a personalidade para manter essa aparência. Então, a personalidade é superficial. E quando o corpo físico desaparece, a personalidade desaparece também. Então, é passageira, é efêmera. Se diz, então, a personalidade é o hall do inferno. Esse mundo é o hall do inferno. E o astral lunar. Então, o astral lunar está abaixo já da personalidade, é o tritocosmos, e já dobra o número de leis. 192 leis, ele vai de 192 a 24.576 leis. São já os círculos dantescos. Já é abaixo da personalidade. É o tritocosmos. Então, esta explanação nos serve para nós perceber onde estão as dimensões, porque se falam de dimensões, se fala muito em dimensões, porém, onde elas estão? Em nós.
todas as dimensões estão uma dentro da outra. Elas se penetram e se compenetram mutuamente e não se confundem, não se misturam. Então, para perceber essas dimensões é necessário despertar a consciência, é necessário eliminar os defeitos psicológicos. Então, ao eliminar os defeitos psicológicos que estão nessa envoltura seminal, que está nessa envoltura, nessa envoltura está presa toda a nossa essência, fracionada e presa. Aí está o nosso ser. Aí está o nosso ser que precisa ser liberado para então criar os corpos e conhecer de fato as dimensões. Cada um desses defeitos colabora para que a personalidade se expresse. Uma personalidade está composta por todos os defeitos psicológicos que estão enfrascando a nossa essência e nos exigindo. A personalidade é exigente. Então, cada defeito tem a sua forma de pensar, tem a sua exigência, tem os seus desejos, tem as suas vontades, as suas exigências. Então, para liberar essa essência, se faz com o trabalho de morte psicológica. Se percebe o defeito e se pede a morte desse defeito. Então, a Mãe Divina vai eliminar o defeito, porém é necessário que nós peça a ela. Essa é a nossa Mãe Divina, é o trabalho dela fazer esse trabalho, o trabalho de eliminação. Porém, é necessário que se observe os aspectos, todos os aspectos que sempre vamos ver nessa prática, observar o que pensamos. Observar o que se pensa, o que se sente e o que se fala, o que se diz e o que se faz, que é então as obras. Através do sentido de autoobservação, nós vamos observar os pensamentos, os sentimentos, a fala e as obras. E dessa forma, vamos liberando partículas. Partículas podem ser partículas pequeninas, porém, essas partículas vão ser, através da transmutação, você vai fixando isso na coluna, sobe pela coluna, e Budi vai despertar a consciência dessas partículas de essência que se liberou e que com a transmutação se vai fixando na coluna vertebral. E então Budi
que é encarregado dessa parte, ele vai despertar a consciência. Vai fazer com que a consciência liberada seja despertada, volte ao estado original, que é o estado da pureza. Então, a nossa consciência precisa ser liberada e consciência precisa ser despertada, precisa despertar a consciência dessa essência. Então, as dimensões são em número básico de 7 e nós vamos encontrar as dimensões em nós. Nós estamos em todas as dimensões, porém nós não percebemos. Nós unicamente estamos percebendo o mundo físico. E há pessoas que acreditam que o mundo físico é tudo. Há pessoas que acreditam que quando o corpo físico morre, acabou tudo. E, na verdade, isso não vai mudar nada. Vai continuar existindo as outras dimensões. Vão continuar existindo dentro dessa mesma pessoa que não acredita. Pois acreditar e duvidar vai dar na mesma coisa. Então é necessário fazer um trabalho de conhecimento de si mesmo, que é liberar a consciência e despertar através da prática de morte psicológica, através do nascimento espiritual. De outra forma, não se chega ao conhecimento de si. Pode ler as bibliotecas inteiras, não vai alcançar um conhecimento. Vai se encher de informações. E quando esse corpo físico morre, essas informações são todas perdidas, porque são da personalidade. A personalidade é passageira, a personalidade não existe, não é real. Então, esse conhecimento que está na personalidade, esse título também não tem nada, não tem realidade nenhuma. Então, as dimensões e onde estão em nós. Esta é a conferência. E continuamos na terça-feira com o tema número 7, que é os 7 corpos, se não me falha a ordem aí. Então, muito obrigado a todos e até terça-feira.